onde ele já é alvo e agora ele coloca o sistema brasileiro inteiro como alvo. Não vai ficar por isso. Falando isso, eu vi um comentário aqui que eu quero enfatizar aqui, tá? Eu vi uma pessoa dizendo assim, gente, vocês estão sendo inocentes, acabou. Não acabou! Agora que começa a batalha. É isso. Pelo amor de Deus, gente. Nunca Porra, acaba. Marco, eu fiquei 3 anos e meio sem ver minha família. Se no primeiro ano eu falasse acabou, eu não tava com a minha família, porra. Acabou o caralho. A gente tem que começar a tratar esses políticos como devem ser tratados. Não devem falar em eleições. Nós temos um homem para ser resgatado. Homem com fragilidade. Homem com problema de saúde. Que precisa ficar vivo. Acabou porra nenhuma. Para de falar de eleição. Para de falar de política eleitoral. Temos um homem para resgatar. Não é possível. Que mais de 90, são 90. É isso, Max. 90 deputados naquela merda de PL. 90 deputados. Não é possível que 90 deputados vão ficar parados, chorando. Postando, lamentando. Pô, que tristeza. Desculpa, mas tristeza de cu é rola. Eu tô evitando falar palavrão hoje o dia inteiro. Tristeza é o caralho. 90 deputados. Para essa porra de legislativo. Para as avenidas do Brasil. Para os caminhões. Para o país. Ou vocês querem repetir o que vocês fazem com as filhas do Clezão? Tirar foto, bater no ombro e dizer, pô, que pena, teu pai é um herói. Depois de morto, aqui, ó, teu cu, filho da puta. Eu tô de olho em todos vocês. Todos. Todos. Parem de falar de eleição. Não tem mais república nessa merda. Todo mundo sabe disso. Não tem mais política eleitoral. A gente tá aqui, ó. É ditadura, nua e crua. É isso aí. Nós estamos no exílio por causa de quê? Por que vocês acham que a gente está no exílio? Por que vocês acham que a gente está aqui lutando? Por que vocês acham que a gente está aqui, ó? Nós precisamos lutar. Nós precisamos lutar. Nós precisamos batalhar, denunciar. A gente não tá no exílio para poder visitar o Mickey, não, porra. Alan, e era pior, não era, Alan? A sensação não era pior antes? Cara, o convite de Lula não era muito maior antes no começo? Você tava sozinho, você ficou sozinho um tempão. Quanto tempo? Não, 3 anos. 3 a 4 anos quase. Quase 4 anos. Quase 4 anos. Teve o Adalex, que me ajudou um bom tempão, um amor de pessoa. Daniel Bertorelli. Teve algumas pessoas que ficavam ali online comigo, me ajudando, na caridade, assim, cara. De porra, não, tu não vai ficar calado, não. Tu não vai ficar sozinho, não. O Gaia, o Nicolas divulgou a Academia Conservadora na época. O Gaia, então, divulgava direto, com risco, sofrendo risco no Brasil. Assim, o Eduardo Bolsonaro, então, nem se fala, Bia Kicis. Eu sei que tem algumas pessoas que viviam ali, ó, nos ajudando a manter, mas agora não é hora de desânimo. Agora não é hora da gente olhar para essa situação e falar assim, pô, que triste, vamos chorar, vamos lamentar. Lamentar o caralho, irmão. Nós vamos denunciar esse canalha do Alexandre de Moraes. Esses deputados têm que começar a abrir a boca, falar. Vocês ficaram omissos na prisão do Daniel Silveira. Vocês ficaram omissos na prisão do Roberto Jefferson. Vocês ficaram omissos em tudo que aconteceu com as vítimas do 8 de janeiro. Agora vocês não podem ficar omissos no que está acontecendo com o Jair Messias Bolsonaro. Porque, infelizmente, é sempre, Marco Antônio, é sempre um ou outro. Cara, eu não sei se cabe na palma de uma mão aqueles que a gente sabe que estão sempre ali batendo. Martelando. E a gente sabe o que acontece quando o cara bate de frente. Mano. Eles pedem a prisão imediata. Eu estava explicando, porque eu acho que isso é fundamental. É um ponto número 1, né? Lembra quando o pessoal falava assim, primeiramente, fora Temer, lembra disso? Então agora primeiramente pede pro Mickey. Você pode falar hoje oficialmente. Alexandre de Moraes pede pro Mickey. Graças a Deus, graças à Constituição Americana, graças à República dos Estados Unidos da América, essa liberdade que nós temos nas redes sociais aqui nos Estados Unidos, para poder falar com o nosso povo brasileiro sofrido. E graças a Deus a gente não quer parar na internet, a gente quer ir para a TV em breve, se Deus quiser isso vai acontecer, aqui nos Estados Unidos, onde nós temos liberdade. Mas, vamos lá, eu quero reconstruir um pouco o que você falou, para desenhar para o povão e para ver se o meu entendimento está correto. Houve então a farsa da manifestação do 8 de janeiro como golpe de Estado. Aquilo ali foi premeditado porque a viagem do Lula, o GSI e todas as precauções que poderiam ser tomadas não foram tomadas de modo consciente. Você cutucou todos os mecanismos burocráticos que poderiam questionar essa omissão, torná-la pública. Eles queriam vincular essa farsa do golpe, lembrando que foi uma omissão culposa, intencional,
fora aqueles tantos infiltrados que estavam ali no 8 de janeiro, que desceram com corda, desceram com pano, Exato. Gente que estava ali com treinamento para poder tocar a Kizumba no 8 de janeiro, junto com gente inocente que não fez nada e foi preso, está preso até hoje. Os verdadeiros culpados estão todos em casa, bem tranquilos, mas os inocentes estão presos. Então, eles queriam vincular tudo isso a uma tal tentativa de atentado contra o Estado de Direito para poder prender o Bolsonaro. E aí eles quiseram linkar você nisso, porque eles não poderiam colocar o Bolsonaro no STF se não tivesse vínculo com alguma pessoa que tivesse, então, foro privilegiado para jogar essa pessoa pro STF. Então, como você, como deputado, mexeu nesse angu e mostrou todo o caroço que tinha no angu, você cutucou a máquina burocrática de um jeito técnico absolutamente irrefutável, ou seja, algo que incomodaria a imprensa velha, essa velha imprensa, que é a capacha do regime do Lula, capacha do Alexandre de Moraes. Então, os termos técnicos ali apresentados por você, porque convenhamos, aqui eu preciso fazer um desabafo, Ramagem não é aquele tipo de deputado, faz arminha, bandido bom, bandido morto, vota em mim. Não, ele tem currículo, ele tem histórico, tem conhecimento, é uma pessoa extremamente técnica e sabe do que fala, tem conhecimento. Então, se ele foi eleito pelo povo, não é porque ele é um político, oratória de político, postura de populista. Não, o nego olhou e falou assim: esse delegado aqui é sério. E votou em você. Então, eles viram que não tinha como linkar em você a imagem daquele bufão, aspas, bolsonarista, tipo Frota, Joyce Hasselman, uma coisa do tipo. Eles não tinham isso aqui pra jogar contra você, porque você é uma pessoa qualificada e tecnicamente tem um conhecimento técnico absurdo. E aí, eles não tinham como tocar no Bolsonaro, porque o Bolsonaro não estava mais com foro privilegiado. Então eles pegaram você para linkar com essa ficção toda do golpe e viram que você, como deputado, mesmo ele já tendo o poder no legislativo de modo indireto, mesmo tendo o poder deles, o PT tendo poder no STF e o executivo, ou seja, mesmo eles de modo confortável nos 3 poderes, fora o 4º poder que é a imprensa, eles viram você como uma ameaça, porque você podia desmontar tecnicamente tudo aquilo que eles estavam armando contra o Bolsonaro. Eu entendi bem, é isso mesmo? É exatamente isso. A eleição de 2018 foi bastante diferente da de 2022, havia passado o governo todo. Então eu fiz uma análise do meu eleitor. Primeiro, o eleitor que eu gostaria de chegar e exatamente o eleitor que eu sei que é o meu ali para o meu voto de deputado federal. Havia ali muitos dos eleitores que estavam procurando, e aí no meu estado do Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil tem esse exemplo, de uma pessoa, um candidato que vai ser deputado, que seja não apenas aliado do Bolsonaro, mas leal a ele e com conteúdo. Eu identifiquei esse nicho, sei que trago de forma técnica, e esse eleitor votou em mim. Aqui eu agradeço muito, estamos nessa luta, eu só tenho crescendo esse clamor. Esse é o lados negativos e positivos da política. O mais positivo é andar na rua e as pessoas não vêm com condicionante algum, Alan. As pessoas não vêm com pedido algum. As pessoas sempre, na grande maioria das vezes, vêm, continue seu trabalho, faça o que você está fazendo. Tenho muito orgulho de ter votado em você, rezo por vocês para defenderem o nosso Brasil. Então foi o que eu fui fazer. Eu sei, como você colocou aí, tem a diferença, cada um tem seu lugar, sua qualidade. Eu realmente não sou dado a essa grande posição e tal, então eu entendi meu nicho. Eu tenho que trabalhar em comissões e de forma técnica. Por isso que eu evoluí em CCJ, em segurança pública, tenho diversos projetos aprovados. Um dia eu vou trazer para vocês aqui, todos que a gente está sendo aprovado. Quando vem algumas coisas mais cabeludas, inclusive o presidente, o Bilinski, que João mais toca esse que você destrincha bem, leva para o caminho. Então eu fui fazendo esse trabalho, até a CPMI do 8 de janeiro, que nós destrinchamos e mostramos. E Alan? Agora, rapidinho, Pitoli, um tweet bombástico do Martin De Luca. Gente, isso que o Martin De Luca colocou no tweet dele, eu destrinchei aqui o tweet do Martin De Luca e quero mostrar aqui para vocês. Ele falou, uma linha foi cruzada. Tá? Uma linha foi cruzada. A declaração de Martin De Luca representa um divisor de águas na percepção internacional sobre o sistema judicial brasileiro. A sua linguagem técnica e contundente atravessa a barreira da narrativa local e insere o Brasil no, olha isso aqui, Ramagem, radar de instituições democráticas globais. Ou seja, o Martin De Luca publicou em inglês, ele não publicou em português, e eu trouxe aqui detalhe por detalhe desse tweet dele. O impacto desse posicionamento ultrapassa fronteiras, estabelecendo paralelos com regimes considerados autoritários pela comunidade internacional, ou seja, o Brasil entrando no rol de ditaduras internacionais. Para quem não sabe, para quem não viaja, o Pitoli está viajando, ele pode conversar com qualquer pessoa lá. Ninguém acha que o Brasil é uma Venezuela. Ninguém, do lado de fora, quase ninguém acha. Só quem estiver muito inteirado. Ninguém vê o Brasil como uma ditadura venezuelana, chinesa ou coisa do tipo, tá, gente? É importante que vocês saibam disso. Do lado de fora, o Brasil ainda é visto como um país que tem conflitos, problemas, mas ainda é um país democrático. Do lado de fora, essa impressão realmente ainda permanece. Então o impacto da mensagem dele vai muito além do debate interno brasileiro. E aí o silêncio rompeu e ele falou: uma democracia pode sobreviver com maus políticos. Ela não pode sobreviver com um juiz ou um ministro, né, de uma Suprema Corte que não mais reconhece os limites de ser um juiz. Essa frase transcende crítica política comum. Trata-se de uma acusação formal de colapso institucional.
utilizando o enquadramento que Washington reserva para situações extremas, judicial overreach. O Martin DeLuca colocou essas expressões aqui extremamente calculadas, porque isso aqui ativa ferramentas, tanto na diplomacia americana, quanto no legislativo americano, para aprovar ações do presidente dos Estados Unidos da América no Brasil. E esse ponto é importante, porque olha onde que o Martin DeLuca colocou o Brasil. Melhor dizendo, vejam o que o Martin DeLuca conseguiu enxergar com a situação que o Brasil se encontra hoje. O Brasil ficaria ao lado de Erdogan, controlando o judiciário na Turquia, ao lado de Chávez, destruição institucional venezuelana, ao lado de Daniel Ortega, um judiciário manipulado na Nicarágua, e da Cristina Kirchner, interferindo, melhor dizendo, desculpa, judicialmente na Argentina. O Brasil, então, gente, agora passa a compartilhar a mesma categoria analítica desses regimes. É um enquadramento de autoritarismo judicial consolidado. Já não é mais opinião, não é mais uma percepção, é a descrição de um fato. E a frase dele, Moraes no longer operates within that boundary. Quando ele disse isso, o que ele falou? Né, para deixar bem claro, na linguagem diplomática internacional como a nossa equipe produziu. A frase carrega o peso institucional equivalente à declaração de ruptura democrática, ou seja, quem cometeu o golpe é Moraes. A mensagem que Alexandre de Moraes está dando para o mundo é que ele é o golpista. Não é opinião, é diagnóstico técnico de colapso do sistema de freios e contrapesos, que é a base da democracia. Juiz fora da lei opera além dos limites constitucionais estabelecidos, violação da separação de poderes, porque ele acumula funções executivas, legislativas e judiciárias. Ele passa a ser um agente político disfarçado, que é crime, ou seja, decisões orientadas por agenda, não por direito. E o fator de risco institucional, porque ele, Alexandre de Moraes, é uma ameaça sistêmica à democracia brasileira. Esse enquadramento que o Martin DeLuca fez, ele colocou o Brasil numa categoria mundial de judgeocracy, o golpe judicial silencioso que corrói democracias por dentro. E a acusação dele, ele falou, que o que o Alexandre de Moraes está fazendo é uma ficção judicial. Jailing, ou seja, prendendo a former president, um presidente, ex-presidente, em teorias especulativas, on speculative theories, imaginary escape plots, and the geography of his house. Ou seja, prender um presidente, um ex-presidente, baseando-se em teorias especulativas, teorias imaginárias, de fuga, né? Fuga imaginária, e a localização geográfica de sua casa, aí o que a gente precisa entender disso? Essa formulação do Martin DeLuca, ela tem uma razão de ser. Ela está destruindo a legitimidade internacional do processo jurídico brasileiro. Cada termo foi escolhido cirurgicamente para expor a ausência da racionalidade jurídica no Brasil. Ou seja, o Brasil já não tem um direito racional. É a vontade de poder nietzschiana. Então, teorias especulativas. Narrativa construída sem base probatória concreta, o que é absolutamente contrário à democracia, ou sistema democrático. Teoria de... vou falar em português, né? Half-laugh, né? Rafe-laugh. Sem evidências materiais, ou seja, você ter teoria de que a pessoa está fazendo uma fuga militar sem aquilo existir. E a teoria do fato de que a pessoa está a 13 km, sem fundamento nenhum, né, do local que você considera o que seria o local de fuga, que é a Embaixada dos Estados Unidos. Nenhum país com sistema jurídico consolidado prende cidadãos baseado em distância geográfica de embaixadas. Isso virou piada internacional e agora está documentado em análise técnica pelo influenciador político relevante, hoje, Martin DeLuca. E no final, ele diz, no system that calls itself a democracy survives when punishment is tied not to evidence, but to the political instincts of a single man. Nenhum sistema pode autoproclamar-se democrático e sobreviver quando pune, né, quando a sua punição não está mais atrelada à evidência, mas a instintos políticos de um só homem. Essa frase é a frase mais poderosa do tweet do Martin DeLuca. Ela equivale à declaração internacional de que o Brasil não opera mais como uma democracia plena. O impacto dessa afirmação ressoa em 3 níveis críticos. O primeiro, a classificação de autocracia judicial, onde Moraes é categorizado como autocrata judicial, não como magistrado constitucional. Corrosão da própria legitimidade do STF em si. A credibilidade internacional da Suprema Corte, ela não fica só comprometida, mas completamente destruída. E risco de sanções internacionais, lembrando que Alexandre de Moraes já é alvo de sanções internacionais, isso agora pode abrir para toda a Corte, abrindo precedente para pressões diplomáticas e econômicas. Eu ainda diria que pode ultrapassar isso. E aí, ele termina dizendo que a lei no Brasil não significa que Alexandre de Moraes... Perdão, ele botou assim, a lei no Brasil agora significa que a lei é o que qualquer coisa que Alexandre de Moraes decida que aquilo signifique. E a definição técnica de rule by man, not rule by law, essa eu quero explicar em detalhes, porque ele fala, aqui não tem mais o peso da lei, mas o peso de um homem. E por que isso aqui tem um peso enorme? Uma das grandes diferenças, na minha perspectiva, da língua inglesa nos Estados Unidos para o conceito de Estado em todos os outros países, é que o Estado democrático de direito que todo mundo arrota no mundo inteiro não existe nos Estados Unidos. Primeiro porque a Constituição americana ela não tem a palavra democracia e reconhece-se apenas como uma república constitucional. Não é um Estado democrático, por simples. E o mais incrível é o seguinte, que todo mundo aprende que é a tradução de rule of law. Qual é a tradução que todo mundo coloca de rule of law? O império da lei. Mas a tradução que a gente usa, né, no português não é literal, né? A gente usa o quê? A gente usa
Estado de Direito. Né? O mais incrível é que os Estados Unidos não é um Estado autoritário. Então, o império da lei é o que significa o Estado do Direito, e não o contrário. A mensagem do Martin DeLuca, que, de novo, né, não é para o Brasil, não é para os deputados brasileiros, não é nem para a STF, é para Washington. O que significa esses termos aqui, né? Political lawfare, que ele botou lá no tweet dele, weaponized judiciary e authoritarian judicial personalization. Vamos por parte. Concentração de poder em uma figura individual é o que garante que os Estados Unidos possam abrir comissões no Congresso americano de investigação de violações de direitos humanos fundamentais, até mesmo para operar nesses países. Tá? Deixar isso bem claro. Judiciário instrumentalizado, que é o segundo conceito ali, e eu gostei inclusive da arma aqui, né? Ó, ali, ó. Uhum. A instrumentalização do sistema judicial para fins políticos é a definição de uma tirania. E por último, guerra jurídica contra adversários políticos é exatamente o que fere completamente aquele país de poder participar de benesses que hoje os Estados Unidos oferecem aos seus aliados e parceiros comerciais. Participação no sistema financeiro, participação nos trades, ou seja, no livre comércio, que é diferente do livre mercado interno, ele começa com outros países. E quando o Martin DeLuca coloca isso e termina o tweet dele com essa frase, and the world is still watching, e o mundo está observando, ela não é uma retórica vazia, gente. A gente precisa ter isso claro. O que ele está indicando é uma mobilização de mecanismos internacionais de pressão que já aconteceram várias vezes em outros lugares. Pressão internacional, ou seja, ativação de redes diplomáticas de monitoramento democrático, que já está acontecendo no Brasil, sanções pessoais que já aconteceram com Alexandre de Moraes, mobilização congressual, ou seja, audiências no Capitólio americano só sobre o Brasil e sobre as violações que estão acontecendo, a amplificação global e inserção do caso em relatório de organismos internacionais, que, convenhamos, não vai ficar só no blá blá blá, como muita gente pensa que vai. Não vai, gente. O Brasil vive hoje um abuso judicial sistêmico, como ele já falou, aqui consolidando todo o tweet do Martin DeLuca. Ficção narrativa como fundamento de todas as decisões do Alexandre de Moraes, prisão preventiva sem evidências, fundamentação retroativa, como nós já falamos aqui, a prisão foi no dia 21, e você tem a decisão sobre a tornozeleira eletrônica meia-noite e 8, ou seja, já tinha sido decidido prender, e ele colocou aquilo lá como argumento, ativismo judicial ao extremo, o juiz legisla, investiga, acusa, julga, executa, e o colapso do sistema acusatório por completo, ou seja, é o fim, é a degeneração completa da instituição jurídica brasileira. E aí você tem um padrão que internacionalmente é fácil de explicar como que o Brasil colapsou. Tá aí, ó. Decisão política primeiro, construção narrativa para mídia, fundamentação jurídica posterior, blindagem institucional achando que vai ficar por isso mesmo. Agora, o problema Bolsonaro é um problema global. Global. São mais de 195 países envolvidos nisso tudo. O Alexandre de Moraes, ele tá arrumando confusão com mais de 190 países, onde ele já é alvo, e agora ele coloca o sistema brasileiro inteiro como alvo. Não vai ficar por isso. Quando eu falo essa frase, não é Lacombe, Marx, Ramagem, não é a expressão de um sentimento que eu tenho. Entende? Eu não tô querendo externizar um sentimento. Eu tô falando como analista. Nenhum país que toma essas posturas permanece de pé. Não vai. Por que ele não permanece de pé? Porque, mas aí você tem que lembrar que Nicarágua tá de pé, Cuba tá de pé, China tá de pé, Coreia do Norte está de pé. O processo lá foi um processo de tirania de longo prazo. O Brasil está na tirania desde 2020. Em 5 anos, nós conseguimos mostrar ao mundo inteiro, graças a Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, as pessoas que saíram do Brasil para poder denunciar o que está acontecendo, como é o caso do Ramagem. Em 5 anos, nós estamos conseguindo mostrar ao mundo o que o Lula tenta esconder numa COP30, o que o Lula tenta esconder num G20, o que o Lula tenta esconder quando ele vai na ONU, o que o Lula tenta esconder quando ele dá entrevistas pro exterior. Então, não é que a corrosão institucional do Brasil, ela está só materializada no incêndio da Flop 30. Agora ela está materializada, tudo isso na mesma semana, no incêndio da Flop 30, na prisão de Bolsonaro, mostrando que não tem mais nenhuma maquiagem que antes o Lula lutou para ter. Desde o momento que ele colocou pela primeira vez uma gravata para competir e para pleitear a presidência da República em 2002. Há muito tempo, o Lula está usando uma maquiagem, filtro de Instagram, para iludir o planeta, para iludir o mundo inteiro. Em 5 anos, nós já estamos conseguindo mostrar que isso é uma farsa. E agora, com erro atrás de erro, graças a Deus eles erram muito, eles estão querendo matar Bolsonaro. A péssima notícia é, ele não vai morrer desse jeito. De jeito nenhum, não vai. 2, se Deus quiser, ele vai se livrar dessa. E 3, o povo brasileiro não vai aceitar isso. Como é que você fala que o povo brasileiro não vai aceitar isso se ele já está aceitando? Sabe por que eu falo isso? Veja a audiência da Timeline hoje. As pessoas querem se informar, mas não sabem onde se informar. As pessoas querem entender o que está acontecendo, mas não sabem em quem confiar. Você que já é seguidor da Timeline, assíduo, você é o futuro e a mudança que o Brasil precisa.